Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite. Leitura inicial para os trabalhos de hoje. A morte. A morte é uma grande reveladora. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como aos futuros. E na hora atual, preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme e sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, veem-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério. Comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Trecho extraído do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Olá, queridos amigos, meu nome é Cristiane Pedrosa e hoje eu estou aqui para fazer o estudo do Evangelho da nossa prece da saudade do Centro Espírita Miguel. Hoje, dia 27 de maio de 2021, nós veremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1, que trata do prefácio da coletânea de preces espíritas. Como eu dizia, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, e esse item 1 vai tratar do prefácio dessas coletâneas, nos falando um pouco mais a respeito da prece. Nós já vimos no capítulo anterior do Evangelho, capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, uma série de questões a respeito de como fazer a prece. E aqui Kardec vai reforçar mais uma vez a necessidade que temos de aprender a entrar em sintonia com o mais alto, de aprender a orar. Vamos juntos? Logo no início desse capítulo, Kardec nos cita a seguinte frase: a forma nada vale, o pensamento é tudo.
Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E é assim que ele começa nos instruindo a orar, tendo compreensão acerca das palavras que nos utilizamos e tendo a certeza de que estamos buscando a sintonia do raciocínio, da emoção, colocando a vontade e toda a nossa intencionalidade no momento da prece. Se as palavras têm força, imagina uma oração. Nós costumamos dizer que é muito importante tomarmos cuidado com a sintonia que carregamos, com a sintonia que fazemos. Que pensamentos temos? E se as sintonias que buscamos e que cultivamos no nosso dia a dia têm força, imagina quando nós direcionamos o nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso raciocínio, toda a nossa vontade para impregnar um pedido, uma oração. Não é à toa que Chico Xavier costumava dizer que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Mas nós precisamos entender o que dizemos quando oramos. É importante pensar que muitas vezes um valha-me Deus, dito com sentimento, é muito mais eficiente do que rezar durante horas de forma mecânica, repetindo fórmulas e penitências e adjutórios que, na verdade, são um mero mexer de lábios, que não nos acrescentem nada, que não mexe com a nossa emoção, que não nos auxilia a entrar em sintonia com a espiritualidade, que pode nos ajudar e que pode nos trazer o reequilíbrio necessário que buscamos na prece. Então, por isso, é importante compreender o que estamos repetindo. Então, quando o espírita fala a respeito de oração, ele muitas vezes diz: façamos uma prece de coração. Mas ele não quer dizer com isso que você não possa repetir uma prece já escrita por outra pessoa. Às vezes, uma linda mensagem que te auxilie a organizar as ideias e os pensamentos. Por isso mesmo, Kardec incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo este capítulo que nos ajuda a organizar nossas ideias e os nossos pensamentos a partir de objetivos e finalidades diversos para as preces que aqui vamos encontrar. Contudo, não adianta que peguemos a nossa coletânea de preces espíritas e leiamos como quem lê um receituário de bula. É preciso entender para que oramos, qual é a finalidade da nossa prece nesse momento. Que palavras estamos dizendo? Eu compreendo o que oro e quando oro? Que uma prece eficiente, ela vai ser clara, simples, concisa. Ou seja, eu vou ter clareza de propósitos, vou saber o que quero e como vou dizer. Eu vou usar palavras simples e não rebuscadas ou muito enfeitadas, com muitos solilóquios e rapapés, como se dizia antigamente. E vai ser conciso, ou seja, ela não vai se estender durante muito tempo, até mesmo porque a nossa capacidade de fixar a atenção, ela não é tão longa assim. Então, no próprio texto, Kardec vai nos dizer que uma prece, para ser boa, ela tem que ser inteligível. Não só devo eu entender a prece, como aquele que ora comigo.
Então, se nós estamos orando com uma criança ou com uma pessoa que tem maior dificuldade de compreensão que nós devemos falar de tal forma que ela possa compreender, não deixando de usar as palavras que julguemos necessárias, mas explicando essas palavras, o que querem dizer antes ou durante a prece, sempre cuidando para que não nos estendamos muito tempo, de acordo com o tempo de concentração de todos nós, para que possamos ali firmar o nosso sentimento e a nossa vontade em torno de um mesmo ideal, de um mesmo propósito que nos favoreça uma prece mais eficiente, mais efetiva, que possa vibrar numa sintonia que alcance a espiritualidade, que com certeza virá ao nosso socorro, nos trazendo o reequilíbrio emocional e psíquico necessário para passar pelas provas e agruras do mundo. Se é difícil entender algumas das preces que vamos estudar aqui na nossa coletânea de preces espíritas, é sempre tempo de aprender. Nós podemos não só usar o bom e velho dicionário, mas também, como dizem os nossos jovens hoje em dia, a gente pode dar um Google, né? Hoje em dia a gente tem o recurso na mão com o smartphone. Muitos de nós acompanhamos as nossas reuniões a partir do YouTube no smartphone e basta você teclar a palavra no Google para poder entender o que ela significa, para que você possa saber exatamente o que você está rezando, o que você está pedindo, o que essa palavra significa. É isso mesmo que você quer dizer? Compreender o que se pede? Porque nós já estamos em tempo de aprender, não é mesmo? Afinal de contas, senão a gente vai ficar como aquelas criancinhas que tem nessa charge aí que eu estou mostrando para vocês. Nós temos 3 quadrinhos e no primeiro quadrinho o menininho fala para o outro assim: eu tenho medo do bicho papão. E você? E o outro responde: eu tenho medo do malamém. Malamém? O que é isso? Ah, eu não sei. Só sei que toda noite minha mãe pede em oração, mas livra-nos do malamém. Quer dizer, parece piada. Dá até para rir, não é mesmo? Mas quantas e quantas vezes nós repetimos uma oração como se fosse uma fórmula, sem compreender verdadeiramente o que dizemos? Qual seria a eficácia de uma prece repetida que não chega ao nosso coração? Quando nós estamos na evangelização com as crianças, nós sempre lembramos que uma prece de coração, é onde eu converso com Deus, eu converso com Jesus, é onde eu converso com Maria de Nazaré, é onde eu converso com aquele espírito amigo que me acompanha, que eu chamo de anjo da guarda. Uma prece é, em síntese, uma conversa fraterna, aonde você permite que seu coração possa transbordar do que sente, das dores e das angústias, para que então você possa ser acolhido e amparado pela espiritualidade, que com certeza sempre caminha conosco e nos assiste. A nossa querida coletânea de preces espíritas está dividida em 5 partes: preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, preces pelos enfermos e obsidiados. É interessante pensar
que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864 e a coletânea de preces espíritas faz parte dele. Mas aqui nós temos algumas edições onde essa coletânea vem pequenininha e vem separada como um livreto que pode ser colocado no bolso, que pode nos acompanhar aonde quer que estejamos. Nas preces gerais, nós vamos ver a oração dominical, que é esmiuçada a cada frase, para que a gente não fique como aquele menininho do Malamém, repetindo as frases que estão nessa grande prece, que é a prece que Jesus nos ensinou, a oração dominical, que também é conhecida como Pai Nosso, e que possamos exatamente ter noção daquilo que estamos dizendo e entender não só a simplicidade, mas a profundidade da prece que Jesus nos ensinou. Depois nós vamos ver o que trata da prece nas reuniões espíritas. Ele nos sugere uma prece para o começo e para o final das reuniões, nos lembra que cada vez que um ou mais de nós está reunido em nome de Jesus, aí Ele está conosco. E nesse momento que eu paro para perguntar a você, meu querido, já pensou que Jesus está aqui conosco em mais um momento, aonde se congraçam os bons espíritos ao nosso redor, nos trazendo aquilo que mais necessitamos, o que mais nos é necessário para que possamos mais uma vez nos reequilibrar através dessas palavras que vêm do Evangelho e que nos favorecem a serenidade, a esperança, o pensamento de que podemos sempre recomeçar. Então, em nossa prece da saudade, nós vamos ver nas preces pessoais ou preces por aquele mesmo que ora, como queiram chamar, aquelas preces que fazemos aos anjos guardiões e aos espíritos protetores que nos acompanham, né? E que, tendo nos acompanhado, são a sintonia que temos com a espiritualidade superior que nos circunda e nos ampara cotidianamente. E é isso que nós vamos acompanhar ao longo do capítulo 28, do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos mais queridos ao meu coração e imagino que é o coração de cada um de nós que vem buscar o consolo dessa doutrina que é exatamente isso, o Consolador prometido, que traz para nós a serenidade e a coragem de renascer todo dia quando o sol amanhece, para continuar na luta, para terminarmos com êxito essa nossa reencarnação, na compreensão de que a morte não existe, mas que as despedidas serão sempre breves e que nós vamos sempre estar em sintonia com aqueles que amamos através da prece e através desse sentimento que inunda os nossos corações. Nós vamos encerrando agora, desejando a todos muito boa noite e a seguir teremos o oferecimento da prece e depois do oferecimento a nossa prece da saudade. Boa noite. A prece da noite de hoje é dedicada a Albertina Cardoso Reis, Alexson Luiz de Carvalho, Ana de Castro Miranda,
Ana Luísa de Castro Miranda, Bruno Santos Moreno, César Mouta, Cláudia Lopes de Macedo, Custódio Soares Pinheiro, Elcio Menezes de Araújo, Euserdes Maria Brito, Fernando Marques da Silva, Gilberto Machado, Igor Ferreira Macedo, Irene Alves Ferreira, Jandira da Silva Costa, José Lucas Cruz do Vale, José Júlio de Andrade, Jurandir Santos Amaral, Luiz Cláudio de Oliveira, Mábia Peralo, Márcio Roberto dos Santos Ribeiro, Marco Antônio dos Santos, Marcos Roberto Frossá, Maria da Graça Matos, Milton de Araújo Melo, Nadir do Nascimento Melo, Nélio Coelho do Nascimento, Nilson Faria, Noel Furtado da Costa Lima, Osvaldo Matos, Paulo Coral, Regina Célia de Lima Fonseca, Renato Colonesse, Robledo Mendonça da Silva, Rodrigo Martins da Silva, Sandra Lourdes Gonçalves, Terezinha Amélia Mendonça da Silva, Virgínia Maria Lobo Pimentel dos Santos Oliveira, a todos os irmãos que estão em nossos corações, a todos os que desencarnaram recentemente, a todos os que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. É chegado então o momento da prece, Senhor. Nessa hora, a gente busca conversar contigo dizendo assim: Jesus, mestre e amigo, que possamos nos sentir perto do teu coração, olhando nos teus olhos e nos sentindo abraçados, amparados, sustentados. Mestre querido, há 2000 anos vieste e nos deste tantas provas do teu amor. Auxilia-nos neste momento a compreender que o teu exemplo nos trouxe, que venceste a morte, que ainda estás conosco, que a tua presença vibra em nossos corações, que o teu sorriso amoroso e a tua força continuam a tocar as almas e a fazer vibrar o coração das crianças e dos velhos, a fazer com que todos nós caminhemos adiante na certeza de que, mais dia menos dia, todos estaremos juntos como irmãos, como filhos do mesmo Pai, assim como tu nos ensinastes, irmão querido. Jesus, nosso Mestre, auxilia-nos, professor querido dos nossos corações, a estender as nossas mãos a quem quer que encontremos no caminho. Auxilia-nos também, Jesus, a ser mais amorosos e confiantes na vida. E te pedimos, Senhor, ampara os nossos queridos que já partiram e estão ao teu lado. E ao mesmo tempo, ajuda a serenar o nosso coração, tão cheio de saudade, que daqui espera enviar um pouco do muito que ama e também
Auxilia-nos, Senhor, a esperar a hora do reencontro. Fica conosco, Mestre querido, agora e sempre. E obrigada por tudo. Graças a Deus.